Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou então boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Gustavo Rezende aqui no YouTube. Lembrando que esse vídeo também irá para o meu Instagram, Gustavo Rezende, onde você também pode encontrar ali mais informações, textos e dicas de higiene ocupacional, PGR, parte de insalubridade, gestão de riscos ocupacionais, etc, etc. E vale lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e fique por dentro dos vídeos e das lives que eu tenho periodicamente aqui no canal sobre higiene ocupacional e que você não pode perder. Se você ainda não conhece o canal, vê lá os vídeos que eu já postei. Tem muita coisa boa para você poder estudar e se aprimorar aqui, ok? Bom, mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma pergunta que me enviaram, tá? Eu estou tentando responder algumas perguntas aqui por meio do vídeo, por meio de gravações, para que isso possa também ajudar os demais colegas. E essa pergunta tem a ver com higiene ocupacional na parte de calor, na parte de sobrecarga térmica, ok? Então, vamos lá, vamos ver qual é essa pergunta e ver se eu consigo resolucionar a dúvida desse nosso colega. Mas antes disso, roda a vinheta aí pra gente. Bom, a dúvida do nosso colega, e que eu mantenho em anonimato, tá, essas perguntas, tem a ver com a parte de calor. E como que nós podemos, então, montar um grupo de exposição similar pensando nas exposições à sobrecarga térmica. Então, nós sabemos que um grupo de exposição similar, que é um conceito mais contemporâneo, utilizado nos livros da AIA, mas que nós conhecemos aqui no Brasil muito como grupo homogêneo de exposição, é um grupo de trabalhadores que, em termos estatísticos, apresentam uma similaridade na exposição ocupacional. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas, mesmo que elas não exerçam as mesmas funções e que não tenham nem mesmo o mesmo cargo, essas pessoas elas podem fazer parte de um mesmo grupo caso elas estejam de forma similar expostas aos mesmos fatores de riscos ambientais. Então, quando você tem, por exemplo, numa empresa, um mecânico de manutenção, um meio oficial, um auxiliar, utilizando um determinado solvente industrial, um thinner, por exemplo, que vai ter tolueno na composição, xileno, quando há o uso desse solvente por parte desses profissionais da área de mecânica, fica muito evidente que ali, mesmo tendo funções que são diferentes entre si, uma exposição que ela é muito similar, haja vista que o uso do solvente se dá com características de aplicabilidade, ou seja, o modus operandi daquelas funções faz com que os trabalhadores estejam expostos de forma muito parecida, ou seja, fazendo a limpeza de peças, componentes que são utilizados ali para você fazer a manutenção preventiva, corretiva de alguma máquina ou equipamento. E, consequentemente, esse solvente passando do estado líquido para o estado de vapor, ele pode ser inalado por esses funcionários. Só que a pergunta do nosso colega não foi sobre a parte de agentes químicos, que eu usei apenas como uma ilustração, mas sim referente à parte de exposição ao calor, à sobrecarga térmica. Então vamos lá que eu preparei aqui um material para a gente dar uma olhada e tentar ajudar o nosso colega com essa dúvida. Bora lá dar uma olhada. Bom, pessoal, então está aí na tela esse quadro que eu vou chamar de perguntas e respostas voltado à higiene ocupacional, gestão de riscos e insalubridade, coisa que eu já tinha até comentado. Mas aí vem a questão, quando nós pensamos então num grupo de exposição similar em relação ao calor. Quando eu falo calor, as exposições à sobrecarga térmica. Nós sabemos que existem alguns segmentos econômicos, como por exemplo uma fundição, onde a exposição ao calor é bem acentuada por conta dos processos de derretimento de metais, derretimento de aço. Existe um cliente aqui da consultoria da GV, que é uma empresa da área de fundição, onde nós fazemos a avaliação de sobrecarga térmica. Haja vista que esse calor provindo de fontes artificiais, ele precisa ser analisado tanto para questões preventivas, para o anexo 3
da NR9, quanto para as questões de pagamento do adicional de insalubridade, previsto no anexo 3 da NR15, ok? Só que quando a gente fala de alguns tipos de fatores de risco ambientais, como é o caso da sobrecarga térmica, o calor, e das vibrações, e também, de certa forma, do frio, nós temos ali algumas condições que às vezes é difícil a gente tentar estabelecer um grupo de exposição similar. Mas para as vibrações, eu acho que as vibrações ainda é um problema maior, de uma forma geral, do que a sobrecarga térmica, tanto o calor quanto o frio. Mas ainda assim existe um problema, por quê? A sensação térmica, ela varia de forma muito significativa de pessoa para pessoa. É fato que quando você está dentro de um ambiente, é muito comum você sentir muito calor. Eu, por exemplo, a minha sensação térmica é muito alta, né? Sempre lembrando que calor é energia térmica em movimento, sempre daquele de maior temperatura para o de menor temperatura. Caso contrário, a gente viola os princípios da termodinâmica, né? Principalmente pensando na segunda lei da termodinâmica. Mas a gente tem que entender que o calor, que é o fluxo dessa energia térmica, passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, num ambiente onde os trabalhadores estão expostos a esse calor artificial, gerado por fornos, gerados por máquinas que operam fazendo derretimento do aço ali nesses processos, numa indústria de fundição, nós temos fontes de calor artificial. E esse calor, ele, quando em contato com o corpo do trabalhador, pode fazer com que essa temperatura do núcleo corporal ela aumente de forma bem significativa, causando aquilo que nós chamamos de hipertermia, tá? Que é o aumento da temperatura do núcleo corporal. Quando essa temperatura ela passa, geralmente ela se encontra na casa ali de 37 graus Celsius, mas quando ela aumenta de forma mais significativa, atingindo 38 graus Celsius, isso tem uma grande consequência fisiológica para a saúde do trabalhador exposto. Não é nosso mérito entrar nessa parte de saúde ocupacional, mas nós sabemos que existem várias e várias consequências, desde uma cãibra do calor provocada pela perda de bombas de sódio e potássio, principalmente, a sudorese excessiva e, consequentemente, problemas de vasodilatação, diminuição da pressão arterial, enfim, entre tantas outras consequências que podem ser advindas dessa exposição. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que existe uma sensação térmica que ela está associada a vários fatores. Então, a dica que eu dou para esse colega é que você faça um estudo bem detalhado. Então, quando eu faço uma avaliação de calor na prática, eu não fico só pensando em fazer um monitoramento quantitativo por meio de BOTG. Antes disso, nós temos que pensar na fase de reconhecimento, na parte qualitativa do nosso trabalho, que é muito importante, tão importante ou até mais do que fazer a medição. Então, quando você estuda o perfil desses trabalhadores, analisando idade, massa corporal, comorbidades existentes na saúde dessa pessoa, às vezes algum problema pré-existente, enfim, todos esses fatores são fundamentais. Tanto que eu sempre digo que uma avaliação de calor, ela deve ter o acompanhamento também da parte de medicina do trabalho. A equipe de saúde dessa empresa deve acompanhar essa avaliação, porque esses fatores clínicos, eles são extremamente importantes, fatores muito particulares e que são altamente variáveis de pessoa para pessoa. É claro que a gente muitas vezes não tem condição de fazer uma separação desse público de uma forma muito assertiva, haja vista que nem sempre esses dados são disponíveis para o profissional que está fazendo essa análise. Isso eu também sei que acontece na prática, mas você, como higienista ocupacional, técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho, você pode fazer esse levantamento em campo, você pode tentar coletar essas informações e fazer o estudo da forma mais detalhada possível, porque isso vai te mostrar se dentro de um determinado grupo você tem uma pessoa que tem um perfil que, por questões daquela pessoa, de saúde daquela pessoa, questões hereditárias, problemas pré-existentes, problemas de excessiva massa corporal que
aumenta de forma bem significativa a sensação térmica, se existem fatores individuais que podem fazer com que aquela pessoa ela tenha que ter um tratamento diferenciado, ela tenha que estar num grupo paralelo, onde ela vai ter maior ingestão hídrica, ela vai ter maior reposição de eletrólitos, ela vai ter um tempo de descanso maior, tudo isso tem que ser muito bem analisado quando você vai a campo. Além disso, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, antes de você usar um monitor de estresse térmico para fazer a equação de BOTG média ponderada no tempo, vamos analisar antes os dados preliminares de exposição, por meio de uma análise de preliminar de exposição de higiene ocupacional, ou como muitos conhecem, a famosa análise preliminar de riscos de higiene ocupacional, a APR-HO. E quando eu falo de uma análise preliminar para as exposições ao calor, eu peço que vocês analisem com cuidado o item 2.3 do anexo 3 da NR9. Lá no novo texto do anexo 3 da NR9, na verdade, não novo texto, porque ele foi promulgado pela portaria 1359 de 2019, em dezembro desse mesmo ano, né, 2019, nós temos da linha A até a linha J todos os parâmetros, tudo aquilo que você deve analisar numa exposição térmica, numa exposição ao calor originado no ambiente de trabalho. Então, por favor, vamos fazer um bom procedimento, um bom processo de reconhecimento de riscos, levando em consideração a caracterização do ambiente de trabalho, das fontes geradoras, qual que é o tipo de calor que está sendo transmitido, é o calor por irradiação, ondas eletromagnéticas no espectro infravermelho, é o calor convectivo por meio de massas de ar ou é condução direta de corpo para corpo, danos à saúde, caracterização do tipo de tarefa executada, funções executadas, medidas de controle já existentes, tá? Porque a gente tem que levar em consideração aquilo que a empresa já faz. Existe algum equipamento de proteção individual já utilizado? Esse equipamento de proteção individual, depois a gente pode analisar se ele tem algum efeito também quanto à sobrecarga térmica dessa pessoa, por mais que seja uma vestimenta reflexiva, por exemplo, ela pode, por conta do fechamento que ela promove do corpo, atrapalhar a troca térmica entre as massas de ar que tem aquele corpo, o corpo da pessoa e a massa de ar que está ao redor dela, prejudicando a troca de calor do tipo convectiva feita com o ambiente, estimativa do tempo de permanência, registro de dados disponíveis, enfim. Não é meu objetivo aqui ficar falando de item por item, mas é apenas de apontar para vocês um caminho que é muito importante e, muitas vezes, negligenciado quando da realização do reconhecimento da exposição ao calor no ambiente de trabalho, ok? Então, fica essa dica aí do item 2.3 do anexo 3 da NR9, em termos preventivos, ok? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, deixe sua pergunta, seu comentário. Eu sempre gosto de responder aí as dúvidas do pessoal, aquilo que seja construtivo. Deixe aí sua dúvida, quem sabe ela também vai ser um tema para um próximo vídeo aqui do canal do Professor Gustavo no YouTube. Eu também tenho um curso de calor, um curso que trata desse assunto, chama-se Desmistificando o Calor na Higiene Ocupacional. O link dele vai ficar aqui na descrição do vídeo para você poder saber mais sobre ele, ok? Então é isso, pessoal, a gente se vê na próxima e até mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.